Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós também lá no Brasil estamos cheios de luta. Eu estava conversando hoje com alguns irmãos lá, e isso é bom sinal. Quando tem luta, é sinal que a gente está incomodando o inferno. Deus colocou no meu coração, já desde o encontro, um texto que eu queria... Hoje nós temos um pouquinho mais de tempo. Êxodo capítulo 25. O bispo Fidalgo está falando sobre visão. A Renovo está agora entrando nesse ano. Ela já tem mais condição de trabalhar em cima da visão, depois de um ano muito difícil que nós passamos. Agora nós vamos caminhando na direção de conhecer melhor a visão de Deus para esse ministério e nos prepararmos para o crescimento. No reino de Deus só tem crescimento. O reino de Deus cresce, o reino de Deus não diminui. Agora, nós estamos cansados de aprender sobre isso. O reino de Deus cresce com perseverança. Deus não vai trabalhar com pessoas que desistem no primeiro obstáculo que encontra pela frente. Tem muitas pessoas que são assim. Quando encontram uma dificuldade, já abandonam aquilo que estão fazendo. Ou seja, são pessoas que não são perseverantes. Muitas igrejas não conseguem caminhar por falta de perseverança. E nós temos que ser perseverantes. Nós vamos continuar todo o tempo trabalhando para o Senhor, porque o dono da obra é Ele. Muito bem. Quando nós falamos em trabalhar na obra, é Deus que dá a condição para a gente fazer a obra. Nós somos obreiros. É assim que a palavra diz. No Êxodo capítulo 25, Moisés recebeu uma ordem também. Aqui está assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura de carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de animais marinhos de madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário. Para que a gente traz oferta para Deus? A gente traz oferta como parte do culto. Nós já aprendemos isso aqui. Faz parte do culto. Da mesma forma como nós louvamos a Deus, nós adoramos a presença dele, o seu nome. Nós cantamos as coisas que ele é e as coisas que ele faz. Nós também trazemos uma oferta. A Bíblia diz, para a construção de um santuário. Você pode olhar para esse prédio e dizer assim: mas aqui não precisa construir mais nada. Aqui já está tudo pronto. Mas este santuário que você está vendo é físico. O santuário que Deus está construindo nesse momento é um santuário espiritual. Enquanto nós estivermos construindo este santuário, enquanto esse santuário não estiver terminado, nossa tarefa é trazer ofertas para o santuário, para ajudar a construir este santuário. E a Bíblia diz, para que eu possa habitar no meio deles. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio do santuário. Se nós não construímos o santuário de Deus, não tem como Deus se manifestar ali no nosso meio. Então é no santuário dele que Deus se manifesta. E somos nós que temos a responsabilidade de construir o santuário. O versículo 9 diz assim: segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo.
Nós não inventamos obra de Deus, nós não inventamos igreja. Ah, o dia que eu tiver a minha igreja, vai ser tudo diferente. Eu vou fazer a igreja de um jeito que vocês vão ver. Não tem isso, não existe isso. Quem dá o modelo da igreja é o Senhor, não somos nós. A sabedoria está aí, é descobrir na Bíblia qual é o modelo de Deus. E é isso que nós estamos fazendo nesses dias. Nós estamos buscando de Deus o modelo correto e ajustar a igreja ao modelo correto. É fácil ajustar uma igreja para o modelo correto? Não, não é fácil. Se tem pessoas aqui que trabalham com corte e costura, e eu tenho certeza que tem, quando você vai fazer uma roupa, e você leva uma roupa, ou vai ajustar uma roupa, o que você prefere? Você fazer uma roupa nova, ou ajustar uma roupa que já está lá no seu corpo? O que você acha que é mais fácil? Fazer uma roupa nova. O que é mais difícil? É ajustar a roupa que você está usando. Esse é o desafio das igrejas hoje. Nós ajustarmos aquilo que se chama igreja ao padrão de Deus. O modelo é do Senhor, ok? Então é Ele que dá o modelo da igreja. Muito bem. Nós também estamos construindo um santuário. Moisés construiu o santuário dele. Moisés, vou melhorar a minha frase. Moisés construiu o santuário do tempo dele que Deus mandou. Nós não estamos mais construindo o tabernáculo do tempo de Moisés. Nós estamos construindo um outro tabernáculo que a Bíblia chama do templo da glória. Este é o último tabernáculo. A Bíblia fala do tabernáculo de Moisés. A Bíblia fala da igreja do rei Salomão. Ela fala do templo do rei Salomão. E a Bíblia fala de uma outra igreja que está sendo construída, um grande santuário, que é feito de pessoas. O material desse santuário não é tijolo, não é pedra, não é cimento. Esse material chama-se gente. E esta igreja que está sendo construída, este santuário, que Deus vai morar nele por toda a eternidade. O de Moisés era temporário. O de Salomão era temporário. A maior prova é que está tudo destruído. Você vai em Israel hoje, o que sobrou daquele templo? Uma parede. Que as pessoas ficam ali orando na frente daquela parede e pondo bilhetinhos nos buracos da parede para Deus. A Bíblia diz que Deus está construindo outro santuário, que não é feito por mãos humanas. É um santuário feito pelo Espírito. Os homens podem ajudar a construir. E esse santuário chama-se o Templo da Glória. E é esse santuário que nós estamos ajudando a construir. Nós fazemos parte desse templo. Nós somos as pedras desse templo. Nós somos material de construção para Deus. Queria que você viesse agora no capítulo 31. Moisés continua recebendo ordens de Deus para construir o tabernáculo. Nós continuamos recebendo ordem de Deus para continuar construindo o templo da glória. Nós não vamos destruir, não vamos desistir de construir o templo da glória. Hoje nós estamos aqui para aprender mais do templo da glória. Todo dia vai para a obra, todo dia tem construção. Muito bem. Êxodo capítulo 31 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e inteligência, e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de labores. Eis que lhe dei por companheiro a Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan,
e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, que é o que nós falamos aqui quando começamos o louvor. Os nossos louvores hoje são o incenso desse tabernáculo, desse santuário do templo da glória. Naquele tempo, o incenso eram óleos e especiarias que tinham que levar lá. Hoje, como é que é que é aquele que enche o santuário de cheiro gostoso, suave, agradável, e que chega até as narinas de Deus? A Bíblia diz que é o nosso louvor, a nossa adoração. E o versículo ainda assim, o 9, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a bacia com suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes de seus filhos, e o óleo da unção e o incenso aromático. Eram tantas coisas que se tinha que fazer para aquele tabernáculo. Sabe o que me chama a atenção? É o versículo 3. E enchido o Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência, e de conhecimento em todo artifício. Quem chama, e interessante, o versículo 2 diz assim, eis que chamei pelo nome. Quem chama as pessoas para trabalhar, não é você e não sou eu. Quem chama as pessoas para trabalhar é Deus. E Ele chama pelo nome. Deus conhece o seu nome, Deus conhece o meu nome, e Ele vai chamar pessoas para trabalhar para Ele. E quem chama tem a responsabilidade de capacitar para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Se Deus chamou você, Ele tem responsabilidade de dar os dons para você. Igreja não dá dom para ninguém. Igreja não chama. Quem chama é Deus, e quem dá dons é o próprio Deus. Agora, Ele vai dar dom para você fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Agora, as pessoas querem fazer coisas que não foram chamadas para fazer. Por isso que as coisas não funcionam. Cada um quer fazer o que bem entende. E não vai funcionar assim a igreja. A igreja vai funcionar no momento que você estiver disposto a dizer assim, Senhor, o Senhor me chamou, eu quero saber para que o Senhor me chamou. E eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou. Se é para você cuidar da casa de banho, você vai cuidar da casa de banho. Se é para você cuidar do louvor, você vai cuidar do louvor. Se é para você cuidar das crianças, você vai cuidar das crianças. Não queira fazer coisas que Deus não chamou você para fazer, porque vai ser o quê? Um peso para você. Por que muita gente não quer mais vir para a igreja? Porque foram colocados sobre os ombros delas pesos que elas não foram chamadas para fazer. Nós temos que buscar de Deus aquilo que nós temos que fazer. E quando nós sabemos o que temos que fazer, Deus nos capacita. E nós somos prósperos em tudo que fazemos. E tudo vai crescer. Muito bem. Agora, se você puder vir até o capítulo 35. Versículo 20, diz assim, então, Êxodo 35, 20, então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Daqui a pouco nós vamos embora para casa. Nós vamos aqui buscar a presença de Deus. Quando 2 ou 3 estão reunidos, ali Deus manifesta a glória dele. Nós estamos aqui para buscar a presença de Deus na nossa vida.
Mas nós vamos voltar para casa. E quando você voltar para sua casa, e que você for pôr a cabeça no seu travesseiro, eu quero que você pense isso. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem, cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Nós não fazemos nada por obrigação, nós fazemos tudo por amor. O que você fizer por obrigação é pecado. O que você fizer por amor e por fé é obra de fé, é bênção. Deus não chamou você para servir por obrigação. Ai, hoje eu tenho que ir para a igreja. Ai, hoje eu ainda tenho que dirigir o culto. Ah, hoje ainda eu tenho que cantar. Ah, eu vou ter que cuidar da porta hoje. Se você pensa assim, desculpa, você tem que pedir perdão que você já pecou hoje. Se eu disse isso, eu já pequei. Porque a gente não vem para a casa do Senhor por obrigação. A gente vem para a casa do Senhor por amor àquilo que Ele vai fazer. E cada vez que você vem à casa do Senhor, por menor que você faça alguma coisa aqui, você colocou mais um andar para cima, você ajudou a edificar mais um pedaço do santuário do Senhor, mesmo que você não veja com os seus olhos. Tem vezes que a gente vai a um culto e vai para casa e acha que não aconteceu nada. E foi naquele culto que Deus fez coisas maravilhosas na vida das pessoas. Porque Deus age. O versículo 22 está assim: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Se não há disposição de coração para trabalhar para o Senhor, me desculpe, religiosidade mais uma vez. E o que esse mundo está cheio de gente religiosa. Gente que faz a obra de Deus por obrigação. E veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, e trouxeram ofertas ao... Perdão, 22. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e vai falando tudo. Versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. Estavam construindo o tabernáculo. Se você for visitar o tabernáculo, hoje você pode visitar o tabernáculo até pela internet. Tem tantos tabernáculos lá, mas se você for conhecer o tabernáculo, a riqueza que tinha dentro do tabernáculo é um negócio impressionante. Mas quem fazia aquela riqueza? As pessoas. Como? Cheias do Espírito Santo e de habilidade. Olha o versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Não adianta só trazer oferta. Nós podemos estar cheios de oferta, mas se não tiver pessoas dispostas e cheias do Espírito a fazer a obra, não existe santuário. Isso é a igreja de Laodiceia. Igreja cheia, rica, mas pobre, cega e nu. Porque as pessoas pensam que é só trazer recursos para a igreja. Negativo. Olha só, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício,
para elaborar desenhos, trabalhar ouro, prata, bronze, para a lapidação de pedras, engaste, entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração. Você pode me dizer o que está escrito na sua Bíblia? Para ensinarem a outrem. Não vai ter igreja se nós não estivermos dispostos a sermos cheios do Espírito, se nós não estivermos dispostos a trabalhar, e se nós não estivermos dispostos a ensinar outras pessoas. Não vai ter igreja. Então não adianta só dinheiro. Dinheiro é importante porque nós vamos poder comprar elementos para poder expandir a igreja, abrir novas igrejas, capacitar outras pessoas. Mas se as pessoas não estiverem dispostas a fazer a obra de Deus, e não estiverem dispostas a serem cheios do Espírito, e não estiverem dispostas a ensinar outras pessoas, me desculpe, nós estamos brincando de religião. Versículo 34. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aiolabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra. Deus só nos enche de habilidade quando nós estamos dispostos a fazer. Achar que você vai ganhar os dons para depois você fazer, me desculpe que não vai acontecer. É quando você arregaça a manga, como a gente fala no Brasil, e começa a trabalhar, é que Deus vai te encher de habilidade. Primeiro nós dispomos a fazer a obra, e Deus vai nos capacitar para fazer a obra. Se a gente for esperar chegar todas as coisas para fazer, pode esquecer porque não vai ter obra nenhuma. Versículo 35. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e linho fino, e do tecelão. Assim toda sorte de obra e a elaborar desenho. Terminando, capítulo 36. A coisa foi tão organizada. O versículo 5 diz assim: então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Todo mundo se ocupa na obra do santuário. Isso aqui não é trabalho para 4 ou 5 pessoas. Isso aqui é um trabalho para todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar na obra. Versículo 5. E disseram a Moisés. Olha a informação que disseram para Moisés. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou a Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, mas faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Você já imaginou o dia que nós tivemos que chegar aqui e falar na internet: gente, pelo amor de Deus, vocês não mandam mais depósito na conta da Renovo, vocês não mandam mais dinheiro, por favor, nós estamos abarrotados de dinheiro, não precisa mandar mais. Mas olha o que? Versículo 7, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Qual é a obra? Se nós não sabemos qual é a obra, quanto vai custar? Nós não temos ideia de preço. Quanto nós temos que ofertar? Ninguém sabe. Enquanto você não tem uma visão do que é que tem que fazer, você não tem ideia de quanto essa obra precisa. Agora, você vai conhecendo cada dia mais o tamanho da obra. E você vai chegar à seguinte conclusão: ainda precisamos trazer muitas coisas para realizar a obra de Deus.
O santuário não está terminado. Nós temos um país inteirinho para ganhar para Jesus. Nós temos um vizinho chamado Espanha que tem 0,4% de cristãos. Nós temos um país mais vizinho, de um pouquinho mais longe, chamado Itália, que tem 0,5%. Nós temos uma África inteira do norte toda islamizada. Quanto você acha que precisa trazer para construir o santuário? É muita coisa, irmãos, que precisa. Agora, a Bíblia diz, quando você arregaça a manga e começa a trabalhar, Deus começa a levantar as pessoas e o dinheiro necessário para fazer a obra. Nós precisamos agora nos dispor para fazer a obra. E quanto mais nós estivermos dispostos a fazer a obra, mais Deus vai nos abençoar. Quando for a hora de parar, Deus vai falar para a gente assim, pode parar, porque agora não precisa mais não. Mas enquanto Deus não mandar parar, você vai trazendo. Agora eles traziam da onde, hein? Onde é que esse povo arrumava dinheiro? Aonde que esse povo arrumava essas coisas tudo para fazer o tabernáculo? Quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que eles trouxeram todos os bens, eles despojaram os egípcios. A Bíblia diz que o dinheiro do ímpio vai passar para a mão do justo para fazer o santuário do Senhor. Esteja preparado, porque Deus começa a passar recursos para nós. Não retenha aquilo que deve reter. Se você ficar retendo as coisas que não deve reter, Deus vai te abençoar. Se você começar a reter as coisas que você não deve reter, de vez você prosperar, a Bíblia diz, você vai se empobrecer. Nós estamos vivendo um dos melhores momentos da vida cristã. Agora é o momento de você experimentar o melhor de Deus. Porque nessas crises, nesses momentos difíceis, que nós vamos demonstrar para Deus onde está o nosso coração. E a Bíblia diz, se você traz ofertas na casa do Senhor, com o seu coração aberto, de todo o seu coração, e entendendo que você está ajudando a construir a obra de Deus, e que você também quer trabalhar na obra de Deus, a Bíblia diz que você prospera, a sua família prospera, a igreja prospera, tudo vai prosperar. Amém? Quando você trouxer a sua oferta nessa noite, que você entenda isso que você vai fazer, que eu entenda isso. Nós estamos ajudando a prosperar, a construir o reino de Deus aqui na terra. O santuário de Deus está sendo montado. E quem está construindo somos nós, pelo poder e pela unção do Espírito de Deus, e pela direção do Senhor, não pela nossa. Nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Amém? Então, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, nós vamos abrir a oportunidade para nós trazermos a oferta. Depois nós vamos orar. Eu vou pedir que você estenda sua mão para cá. Senhor,
Aqui estão as ofertas que nós, de coração aberto, livre, voluntariamente, nós decidimos trazer a Tua presença. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida. Senhor, nós somos responsáveis nesta área do mundo de fazer a Tua obra. Nós queremos te dizer, ao trazer estas ofertas, que nós estamos dispostos não só a contribuir, mas nós estamos dispostos também a ser capacitados para poder ajudar a construção deste santuário. Nenhum de nós tem capacidade suficiente para fazer nada nesta obra, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Da mesma forma como no tempo de Moisés, aqueles homens, aquelas mulheres que traziam seus bens, que o Senhor os deu, e eles traziam voluntariamente, eles também não tinham habilidade para trabalhar aqueles bens, mas o Senhor foi dando habilidade, o Senhor foi capacitando, enchendo-os do Espírito, de sabedoria, de graça, para fazer a obra do santuário. Nós também, Senhor, nós queremos te dizer nessa noite que nós estamos abertos para sermos capacitados por Ti, pelo Teu Espírito, para fazer esta obra que nós também entendemos que não somos capazes humanamente de fazer, a não ser pela unção do Teu Espírito. Se o Senhor não intervir, nós nunca poderemos realizar esta obra, mas glória a Deus, porque a Tua palavra diz que esta obra é Tua, a Tua palavra diz que nós temos que fazer esta obra, porque o Senhor levantou esta igreja, o Senhor nos capacita, e quando o Senhor levanta, o Senhor nos capacita, e quando o Senhor nos dirige, a unção vem sobre as nossas vidas, e nós temos certeza absoluta que esta obra irá à frente, Senhor. E que nós possamos ter o privilégio de fazer parte desta obra. Que nós possamos nos alegrar, Senhor, quando voltarmos para nossa casa hoje, dizendo: obrigado, Senhor, porque nós temos também participado da construção do Teu santuário que está espalhado sobre o mundo. E nesta região, o Teu nome vai ser honrado e glorificado através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa vida, dos nossos dons e do suor do nosso trabalho. E eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nós podermos te honrar através do nosso trabalho. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela vida, muito obrigado, Senhor, pela sabedoria e pelo discernimento que o Senhor tem nos dado, para podermos realizar todas as coisas. Recebe a nossa oferta, Senhor, como prova do nosso amor, como prova, Senhor, da nossa fidelidade e perseverança pela Tua obra. Independente de qualquer coisa, Senhor, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, Senhor. E nós te louvamos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Obrigado, podemos nos assentar. Glória a Deus. Eu quero convidar agora o João, o presbítero João, que vai ministrar a palavra de Deus para nós esta noite. Amém? Eu estava a ouvir o apóstolo falar, eu estava-me a lembrar do povo de Israel, não é? E a lembrar-me de Moisés, quando Moisés esteve no monte a receber os 10 mandamentos, esteve lá 40 dias na montanha. Graças a Deus que eu não preciso estar 40 dias, que penso eu, né? A não ser que Deus queira. Mas foi engraçado que durante esses 40 dias o povo estava desorientado, não sabia bem o que ia acontecer. Então eu quero dizer assim também que você não se desoriente, tenha calma, que na hora certa nós vamos começar a trabalhar, e aquilo que o apóstolo falou é mesmo verdade. Deus vai prover para que a visão se cumpra,
para esta igreja. Glória a Deus. E uma coisa curiosa que ele falou, e é mesmo verdade, não basta só semear, nós temos de ser participantes todos da obra do ministério. Amém? Vamos então receber também com muita alegria o João, glória a Deus, que é da casa. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, para quem ainda não falei. E aqui está quentinho. Eu acho que aqui eu não vou aguentar muito tempo. Vou só tirar o casaco, está bem? Amém. E se nós formos avaliar, porque eu sempre que eu venho a ofertar à casa do Senhor, né? Todos os dias, eu oferto, é a gratidão. Aquilo que eu trago é a gratidão pelo que Deus tem feito na minha vida, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer. E se eu for a comparar a oferta que eu trago para cada dia para o Senhor, não é nada. Podia ter toda a riqueza do mundo, chegar aqui e ofertar na casa do Senhor para que a obra dele pudesse continuar, e comparando com aquilo que Ele fez para cada um de nós, é absolutamente coisa nenhuma. Por isso, a parte das ofertas para mim é sempre maravilhosa. Porque Deus sabe que eu quero dar muito mais ainda, e porque aquilo que eu dou é sempre nada, comparado com aquilo que Ele faz todos os dias pela minha vida. Amém. Então hoje, o Bispo convidou-me para que eu pudesse trazer o ensino da palavra para cada um de nós. E hoje vamos falar, no tempo que a gente tem, sobre as fases da vida cristã. Então, vamos fazer uma comparação de como é que é o nosso crescimento espiritual com o nosso crescimento natural. Porque como nós sabemos, ali o meu filho, a partir da semana que vem, se Deus quiser, já vai estar cá fora, ele não vai nascer grande. É verdade, não é? Ele vai nascer bem pequenininho. Quer dizer, eu penso que é 3 quilos e poucachinho. Pode ter mais qualquer coisa. Mas certamente não vai nascer já formado como o pai, não é? Nem como a mãe. Não, no caso como o pai, porque ele é macho. Então, ele terá o seu nascimento, ele vai crescer, vai passar de recém-nascido, vai começar a ser uma criança, vai ser adolescente, até cá de chegar o dia, se Jesus não voltar antes, vai ser um varão ali perfeito aos olhos do Senhor, e que ele possa crescer mediante aquilo que Deus tem para ele. Mas certamente na sua vida natural, né, como homem, ele vai ter que crescer desde pequenino, até que, igual ao pai, né? Eu nasci pequenino e fui crescendo hoje, cresci só desta altura, mas eu não preciso mais, senão o cabelo, se eu crescesse mais um bocadinho, o cabelo desaparecia. Então, mas precisamos de crescer. Então vamos ver hoje, através da palavra, as comparações que Deus nos dá no nosso crescimento espiritual. Porque, como nós sabemos, o nosso crescimento espiritual, assim como sabemos que Deus nos chama desde o ventre da nossa mãe, para aquilo que Ele tem para cada um de nós, mas desde o dia que Ele nos chama do ventre da nossa mãe, nós não nascemos já a fazer aquilo que Deus nos chamou. Então, assim como a vida natural tem um processo, o crescimento espiritual também tem um processo. E é esse processo que é preciso ser trabalhado. Na vida natural, a criança precisa de crescer e trabalhar para crescer. Na vida espiritual, também precisamos de trabalhar para que, espiritualmente falando, nós também cresçamos até à estatura de varão perfeito. Então vou começar a pedir para que vocês abram a Bíblia em 1 de Pedro. Capítulo de número 2. Então vamos começar, assim como a criança começa pequenina, vamos começar a ver como é o nosso espírito desde o dia que nós aceitamos e nos convertemos a Senhor Jesus. Porque desde o dia que eu aceitei Jesus, foi uma coisa. Do dia que eu me converti ao meu Senhor Jesus, é outra coisa. Eu aceitei Jesus, tinha 15 anos, e converti-me ao Senhor, quando verdadeiramente quis seguir a sua palavra, já foi um bocadinho mais tarde. Foram 8 anos depois. Então, a gente vai ver pela palavra que não é só aceitar Jesus, mas é compreender e cumprir com os mandamentos. Então, como uma criança nasce pequenina, vamos começar a ver como é que é o nosso espírito
quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos ao Senhor e começamos a cumprir com os seus mandamentos. Aí nós podemos chamar que é um recém-nascido espiritual. Então 1 Pedro 2, versículo 2 diz: Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui Deus nos fala como meninos novamente nascidos. Significa que o Espírito, a Bíblia explicando a Bíblia, nós nascemos de novo no Espírito. Então o nosso leite racional, assim como a criança precisa do leite inicialmente para crescer, nós precisamos do nosso leite racional, espiritualmente falando, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Nós sabemos que existe muita falsificação da palavra, mas o que importa é que nós cresçamos mediante a palavra, seguindo sempre aquilo que os nossos pastores ou os líderes da igreja falam para cada um de nós, comparando sempre na palavra, para ver se verdadeiramente esse leite racional, assim como diz na palavra, é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque se assim não for, a gente também não cresce. Então o Espírito precisa de leite não falsificado, racionalmente, né? Falando racionalmente, mas para nós é a palavra de Deus. Até aí nós sabemos. Aí é a criança recém-nascida. É o que ela necessita. Começar a crescer, espiritualmente falando, é ouvindo a palavra. Vimos à igreja, a gente cresce. Em casa nós lemos a palavra e devagarinho, assim como um bebê quando nasce vai crescendo devagarinho, espiritualmente falando também assim, devagarinho vai ser o crescimento espiritual dela. Até que chegamos a um momento, assim como é o bebê, vai mamando o leite também, não é? E até começa a ficar maiorzito, né? E já começa a ser um menino, já não é um recém-nascido, já é uma criança, né? No caso um menino, pronto, já não é recém-nascido, já é um meninozinho, já é uma criança, ainda não é adolescente, é uma criança, não é recém-nascida, mas é uma criança. Aí podemos ver, não, vamos falar primeiro desta fase só, que é para depois não ter que voltar atrás. O tempo hoje é inferior, então a gente vai reduzir um pouco as coisas. Vamos ver algumas características do que é um recém-nascido espiritualmente falando. Primeiro, a criança quando nasce é o tempo da inocência. Espiritualmente falando assim também o é. Então vamos ver em 2 Coríntios 5, 17. O apóstolo nesta parte está mais avançado que eu. Ele traz o seu iPad, chega ali e faz assim. É incrível, não é? Incrível. Não, hoje não. Hoje não. Ora, eu disse 2 Coríntios 5, 17. Assim. Então diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Ou seja, é nova criatura. Deus, como considera um bebê inocente, espiritualmente falando, nós também ainda somos inocentes porque estamos a aprender. É o tempo da ignorância, não é? Qual nós estamos a começar a aprender para endireitar as nossas veredas conforme a palavra. Assim como um bebê quando nasce desde o ventre da mãe não tem passado, espiritualmente falando, desde o momento que nós aceitamos Jesus e nos convertemos, também não temos passado. Se as coisas velhas passaram e tudo se faz novo, desde aquele dia para a frente, é que começa a contar para Deus. Então as coisas velhas pertencem ao velho homem, então essas a gente aniquila. Ou seja, não presta para nos conduzir no futuro. O que presta é aquilo que Deus tem para nos alimentar a partir desse dia. Como um bebê não tem passado, espiritualmente falando, se as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, então é a partir desse dia que começa a contar novamente. E podemos conferir isso em Isaías 43, 25. Que diz assim: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões. Aqui eu, com letra grande, é Deus, está a falar. Sou eu que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados me não lembro. Se Deus, que é Deus, não nos vem acusar do nosso passado desde o momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus e nos convertemos à palavra do Senhor, então se Ele mesmo diz que não nos aponta, não nos acusa, não nos faz lembrar dessas coisas, então nós mesmos temos que fazer isso.
Ou seja, quando alguém vem para nos acusar, para nos lembrar, ou seja, do que for, nós temos, isso pertence ao meu passado. E como nós dizemos, águas passadas não movem moinhos, ou não há que chorar pelo leite derramado, e por outros ditos que se diz por aí, a gente sabe pela palavra é assim mesmo. O que foi passado, e quem vive de passado é museu, aí nós sabemos que é verdade. A palavra de Deus diz, mesmo Deus diz, eu não me lembro e apago o teu passado. Então nós não temos que lembrar, nem temos que viver do passado. Desde aquele momento em que nós aceitamos alterar a nossa vida, então se ela se faz nova e somos nova criatura, então é a partir desse dia que começa tudo a contar. Mas, conforme temos o crescimento, há algo que a gente deve manter, que é os aspectos da inocência de um bebê. E onde é que nós podemos ver isso? Em 1 Coríntios 14. Que diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e de adultos no entendimento. Ou seja, temos de estar sempre sóbrios, a vigiar. No momento que a gente vai crescendo, vamos aprendendo a estar sóbrios sobre as circunstâncias à nossa volta. Não podemos ser meninos no crescimento, mas temos de ser meninos na malícia. Malícia não é a gente fazer maldades, atenção. Malícia é a gente estar vigilantes, sóbrios, vigiando e orando para estarmos sempre atentos às circunstâncias à nossa volta. E adultos no entendimento. Começamos a entender as coisas de uma forma diferente. Então aí temos que crescer sim, mas não no nosso alimento. O alimento tem que começar a evoluir. Nesse tempo, como eu disse há bocado, é o tempo da ignorância, porque um bebê não sabe que deve ou ir, um bebê não sabe o que deve ir ou não para a boca, porque ele come qualquer coisa, tudo o que vier. Costuma dizer que tudo que vem à rede é peixe. O bebezinho, tudo que se põe na boca, pronto, é o que ele não deve fazer, mas já faz. Por isso tem que se ensinar. Aquilo é para o Gabriel já está a ouvir o que eu estou dizendo. Ele não tem noção do perigo, por isso muitos bebés morrem. Então, espiritualmente falando, vamos ver. Porque se a gente deixar um bebezinho recém-nascido sozinho, e seja onde for, certamente ele não vai conseguir fazer nada, não é? Se a gente deixar ele lá muito tempo, o que acontece? Vai morrer. Então, espiritualmente falando, uma pessoa recém-convertida, espiritualmente falando, vamos ver pela palavra que esse o é também. Em Provérbios 27. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, espiritualmente falando, se nós ouvimos a palavra de Deus, Ele nos ensina o que é certo, nós somos avisados. Assim como diz, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Assim como o bebê. Se nós não formos nós a tomar conta do bebê, espiritualmente falando, se nós não formos avisados pelas pessoas que nos trazem a palavra, por aquelas pessoas que estão do nosso lado, são servidores da palavra, e não estivermos atentos àquilo que eles nos dizem, nós não vamos estar sóbrios, não vamos estar vigilantes. E aí é aquela altura em que dizemos que temos de ser inocentes, não na malícia. Que é porquê? Que é para estarmos atentos às coisas que andam à nossa volta. Eu vou abreviar aqui alguns aspectos, que é na questão da criança recém-nascida. Um bebê que é recém-nascido irrita-se com facilidade, são mimados, magoam-se facilmente, né? Se a gente chegar ao pé de uma criança e der ali um pequenininho beliscão assim, certamente ele deve chorar. Quer dizer, algumas são mais rijas, mas pouca diferença. Mas chora, então magoa-se facilmente. Devem ser desmamados e dá graças a Deus por isto. Nesta parte eu quero-vos mostrar espiritualmente como tem que ser. É Hebreus 12. Assim como o bebê é mimado, irrita-se facilmente, magoa-se facilmente, assim é o recém-nascido também, espiritualmente falando. Também é mimado. Aí dá para a gente se ver. A gente sempre lembra, né? Se tanto aqui na igreja como na escola, em primeiro lugar a palavra é para mim. É assim que a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Então isto, em primeiro lugar, é para mim. Vai fazer com que eu entenda
a fase da Cristo, a minha fase, né? Falando pela palavra de Deus, como é que eu estou a crescer mediante o Senhor. Então, como a palavra primeiro é para mim, vai-me fazer entender pela palavra de Deus qual é que é o degrau em que eu estou a crescer mediante a palavra do Senhor. Então, assim como os bebés são mimados, ficam irritáveis, magoam-se facilmente, assim o recém-nascido espiritualmente falando é a mesma coisa. Então, se eu sou mimado com as coisas de Deus, na igreja, com os irmãos, se eu fico irritado facilmente em meio a conversas que às vezes não me agradam, ou se eu me magoo facilmente com palavras que outros irmãos nos dão, que às vezes nem sequer é com a intenção de magoar, mas às vezes é a atitude, a maneira de ser de cada um, que às vezes a gente não recebe da melhor maneira. Eu tinha um irmão nosso, um amigo meu, era irmão e era amigo do peito, que é o... Eu posso falar, ele também já não está cá, para dizer o contrário. Mas qualquer coisa, o irmão dele recebe uma mensagem e ele avisa aqui que não é. Que é o Bruno, não é? Que é irmão do Diego. Enquanto ele passou aqui no nosso ministério, e quando Deus concedeu que eu tivesse a tomar conta do departamento dos jovens ao início, ele dizia que, ao princípio, ele começou a ir à reunião de jovens e disse, um dia eu vi que havia qualquer coisa ali que não estava bem na expressão dele, porque se eu convivia com ele no dia a dia, tinha uma expressão e naquele momento lá ele tinha outra expressão. Eu dizia, um dia perguntei a ele, alguma coisa se passa enquanto estamos na reunião de jovens, porque tu ficas com um semblante muito diferente. Eu fui falar vários aspectos com ele, Deus estava a tocar no meu coração para falar. Ele disse, não, eu vou à reunião de jovens, não é porque eu quero, é porque eu sou teu amigo. Eu disse, então, ainda bem que disseste isso, então a partir de hoje eu não quero mais vais à reunião dos jovens. Disse, então porquê, João? Porque não é pela amizade. Porque não é porque tu és meu amigo ou deixas de ser meu amigo que tu tens que fazer alguma coisa. Tu tens que fazer dentro da casa de Deus, é porque é a palavra. E se tu pela palavra tu vês que queres crescer em meio àquele grupo, ou se tu queres cumprir com um projeto desses, queres dar o teu melhor para crescer e tudo mais, mas em primeiro lugar pela obra, tu vais. Se é pela minha amizade, não, porque um dia eu vou-te magoar, mesmo sem querer, porque eu sou homem e sou falho. Ele disse, eu não acredito algum dia me vais magoar, porque eu começo, aos anos que nós trabalhamos, eu começo a conhecer o teu coração. Eu sei que tu não me vais magoar, e assim, então... a partir de já te vou magoar. E estou a dizer que tu já estás eu vou falhar contigo. Ele disse, então porquê? Porque eu sou falho. Eu sou homem e sou falho. Às vezes, algum dia, alguma palavra que eu possa... Até só às vezes a cultura, né? A diferença de culturas, né? Eu e a minha mulher ao início, aquilo só faltava era ver... Não faltava. Era... o ponto extremo daquilo era só houvesse um contacto físico agressivo. Porquê? Porque a maneira como a gente falava, a gente se desentendia, mas não era porque eu quisesse magoar ela ou ela quisesse magoar a mim. Mas às vezes as culturas trazem isso. Como, por exemplo, no caso de mim e desse rapaz, nosso irmão, que era o Bruno, eu sendo português e ele sendo brasileiro, eu dizia, olha, às vezes só uma palavra que eu te possa dizer em algum aspecto da tua vida que estejas mais melindrado, tu podes não receber aquilo da melhor maneira. O que é que pode fazer acontecer? Magoar o teu coração. O que é que vai acontecer a partir daquele dia? Tudo aquilo que tu fazias pela amizade vais deixar de fazer. Então tudo aquilo que tu fizeste foi em vão. Porquê? Porque estavas a olhar para o homem e não para Deus. O que é que acontece? Sempre que tu fizeres isso, olhares para o homem, não olhares para Deus, tu vais sair magoado. Porquê? Porque o homem, mesmo sem querer, falha. A minha atitude não vai ser querer te magoar nunca, porque essa não é. O meu crescimento espiritual não se baseia aí, em alguma vez querer me vingar de alguém. Então, mas eu sei que na minha atitude um dia eu poderei te magoar mesmo sem querer. Porque pode acontecer. Tu nem sempre vais receber as coisas como eu vou querer dizer. Ou como eu vou querer chegar até ti. Então, pronto, as coisas a partir desse dia tiveram que mudar. Quando ele veio, o semblante dele já mudou. Porque ele olha... Aí eu comecei a perceber que ele já não olhava para mim como amigo. Porque, em primeiro lugar, o nosso melhor amigo é Jesus, que é o único que nunca nos vai falhar. Então, se nós fazemos as coisas na casa de Deus, assim como nas ofertas, assim como em qualquer área que Deus nos chama para trabalhar e que nós sentimos vontade de o fazer, se nós não fazemos em primeiro lugar pelo amor a Deus, mais cedo ou mais tarde, vai deixar de fazer. Porquê? Porque vai-nos começar a ser peso em nós, vai-nos começar a magoar, atitudes que outros façam. Porquê? Porque a gente ainda não deixou de ser um bebê espiritual nessa área. Porquê? Porque ainda não crescemos nesse ponto, ou seja, ainda não aprendemos que aquilo que a gente faz em primeiro lugar é pelo amor ao Pai e por tudo aquilo que Ele fez por nós e pelo que Jesus tem feito e o que o Espírito Santo também está a fazer. Então, nessa área, nós podemos dizer que um bebê é mimado, irrita-se facilmente e magoa-se facilmente. Agora, aquela que eu disse para vocês abrirem, Hebreus 12, é quando eles devem ser desmamados e dar graças a Deus por isso. Hebreus 12, 7.
que diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, aí temos que começar a ser desmamados. É quando que é? Ele agora, o Gabriel, vai nascer, né? Pronto. Certamente ele, quando é novinho, bebezinho, pronto, ainda não vai ter algum tipo de reação que requer assim uma correção, né? Mas certamente ele vai crescendo e conforme vai tendo atitudes, ele tem que ter correção, né? Porque, coitadinho do menino, então deixa-o andar que vais ver quando ele crescer o que é que ele faz contigo. Então ele desde pequenino já tem que ter uma correção. A correção não é o agarrar num pau e andar atrás dele, não é? Mas a correção é o quê? O ensinar a verdade. Como é que as coisas têm que se andar. Eu sempre às vezes brinco com a minha mulher que é assim, olha, o nosso filho... Nosso filho é assim, quando começar a ter entendimento das coisas, eu vou-lhe ensinar o que é certo uma vez. Se ele voltar a fazer, eu vou ter que ser calmo. Vou tentar ser calmo como sou agora. Eu vou ensinar as coisas a segunda vez, quando ele errar. Eu vou dar-lhe 2 oportunidades. Se ele voltar a fazer, ele já sabe o que é que tem que fazer. Ele próprio... Porquê? Porque eu... Não, primeiro vou dizer. Ele próprio vai buscar o seu chinelo e ele tem que apanhar umas palmadinhas no rabinho. Porque ali aquelas 2 almofadas é que foram feitas para apanhar umas palmadas se necessário. Mas é a terceira. Hã? Então, diga. Então, se ele não nasce é porque está com medo, já está a pensar que vai fazer maldade. Então, cuida-te. E porquê? Porquê que eu vou dizer? Porque é que... Pronto, não é claro que não seja... Não é que seja... Não é que, claro que não é a minha vontade algum dia ter que lhe dar uma palmada ali na almofada, né? Mas esperemos que não, mas se tiver que ser, o que é que a gente pode fazer, não é? Assim como aqui diz que os nossos pais nos corrigiam quando nós éramos pequeninos e crescemos, eu posso dizer que, pronto, para mim, eu apanhei muita tareia, não é? Para mim, aleluia. Aí chega, pastor Rangel. Para mim foi muito, é verdade que foi. Para mim, atenção, para mim, se calhar como um filho, eu vou ser bastante diferente. Vai ter essa correção, mas não da diferença como eu aprendi. Pronto. Mas ainda hoje eu digo, se eu sou alguma coisa hoje, mesmo lá fora no meu serviço ou em tudo aquilo que eu tenho feito mesmo até ao dia que eu aceitei Jesus, eu tenho que dar graças a Deus pela vida dos meus pais, porque foi a melhor maneira que eles tinham para me ensinar. Eles não fizeram nada por mal, foi a melhor maneira que eles tinham para me ensinar. Se hoje eu sou alguma coisa ou não, claro que agora aceitei Jesus, eu tomo a minha rota, não é? Eu quero seguir, como dizem os islâmicos de nós, os do caminho. Então eu quero seguir o caminho do Senhor para a minha vida, é o que eu quero. Mas até então, até chegar a essa altura, eu segui aquilo que eu entendia. E se eu sei que houve muita coisa que eu não fiz, foi por eu saber como era a correção dos meus pais. Boa ou má, mas foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. E por isso eu tenho que dar graças pela vida deles. Da mesma maneira, a maneira que eu vou entender corrigir o meu filho, eu quero que Deus me ensine de ser a melhor. Para quê? Para que, no mínimo, quando ele crescer, ele pensar, não, aquela foi a maneira que o meu pai me ensinou. Porque entendia que era a melhor, não para mal dele, mas simplesmente para o seu crescimento. Assim Deus, espiritualmente falando, também faz isso connosco, que é o que está aqui no versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, na altura, para mim, aquilo era sei lá, era uma chacina, né? Em mim. Era colheres de pau, era o que calhava. Pronto. Minha mãe dizia que a mão doía, então ia com o que apanhava, até partir. Então, mas pronto, era a maneira que ela entendia, coitada. As mãos já lhe doía de me dar palmadas. Palmadas, faz favor. Então, o que acontece? Ao presente data, quando Deus nos corrige,
espiritualmente falando, quando ainda somos pequeninos, não é? Novos. Atenção que isto não é anos de igreja. A gente temos sempre que lembrar isto, não é? Porque certamente há muitas pessoas que nasceram bem evangélico ou não e vão crescendo, mas se pode acontecer que ainda nem sequer tenham aceitado Jesus na sua vida. Isso, uma coisa não impede a outra. Como eu disse, eu aceitei Jesus com 15 anos, mas converti-me à sua palavra 8 anos depois. Então é diferente. Eu visitava a igreja, assim como o crente Raimundo. Eu visitava a igreja, mas eu fazia a minha vida normal. Tinha uma pessoa que batalhava por mim espiritualmente falando, vocês conhecem, que é o meu cunhado Luís, e ele batalhava por mim e orava por mim, e sempre que ele conseguia, ele levava-me para ir à igreja, e Deus movia o meu coração dentro da igreja. Era verdade, mas no dia a seguir eu continuava a minha vida normal. Aquilo mexia comigo cá dentro, era uma semente, mas no meu dia a dia eu continuava a fazer a minha vida normal. Até que chegou o dia do Senhor e eu tive a decisão, no dia que Deus me chamou, e disse: não, a partir de hoje eu quero mudar toda a minha vida. Prontos, então Deus dá-nos essas correções, que no presente, né, no dia em que essa correção acontece, se nós espiritualmente ainda não formos crescidos, nós vamos achar que aquilo é uma chacina ao nosso espírito, né, ao nosso coração. Assim, isto não pode ser de Deus. O pastor falou assim para mim, foi-me dizer isto, que estava errado nada, mas eu entendo que assim é que é o correto. O líder lá do meu departamento entendeu que agora tinha que ser assim, mas que é isto? Tem aquilo que eu digo que eu penso? Ouviram, mas não fizeram nada? Não pode ser. Então, e os 30 ou 20 ou 10 ou 50 anos que eu tenho que eu vou à igreja e ouço do Senhor? Não, mas isso não tem nada a ver. Então, só nessa atitude já nos revela que, espiritualmente falando, somos meninos ainda. Porquê? Porque se nós fôssemos crescidos e dizer: não, Deus, se é a tua vontade, então que o projeto aconteça. Se não for da tua vontade, então fala ao meu líder. Eu já dei a minha eu em casa eu falo com a minha mulher e digo assim, quando é em várias situações, não estou a dizer áreas ministerial ou de serviço. É mais, no serviço acontece mais assim, porque eu trabalho com pessoas que ainda servem o mundo, né? E eu digo, olha, quando eu tenho que dizer uma coisa, do meu ponto de vista que está certo, eu digo uma vez. Se a pessoa é autoridade sobre mim, a pessoa vai entender fazer aquilo que ela quiser. Se ela fizer aquilo que eu disse, muito bem, glória a Deus. Se não fizer, então a consequência é o líder está à frente, ele é o primeiro a acartar com as consequências. Se ele fizer, fez. Se ele não fizer, muito bem, mas ao menos quando chegar lá na frente e Deus lhe mostrar assim, olha, aquilo que tu fizeste estava errado. A pessoa não pensa que é Deus, né? Mas as circunstâncias que vão acontecer à volta vai fazer lembrar assim, olha, aquilo que eu decidi estava errado. Mas aquilo que o João disse, ou no mesmo quando acontece com vocês, vai fazer lembrar assim, não, mas eu não o ouvi. Mas ele estava certo. Então o que é que vai fazer com que a pessoa pense na próxima vez? Vou começar a dar mais ouvidos a essa pessoa. Então eu, para dizer um ponto de situação ou um ponto de vista, eu não tenho que ficar irritado. Por isso não posso ser mimado e não posso ficar chateado. Porquê? Porque neste caso, falando espiritualmente, falando se a obra é do Senhor, a gente podemos dar a nossa opinião. Claro, nós somos livres, podemos e devemos dar a nossa opinião. Se nós já nos buscamos no Senhor e achamos que isso é o que... Não, olha, este é o meu ponto de vista. Este é aquilo que eu entendo. Mas o líder que Deus já colocou sobre nós é ele quem vai ter a palavra final. Por isso Deus nos colocou autoridades. Para quê? Para nós sujeitarmos uns aos outros. Para sabermos aquilo que a gente deve ou não deve fazer. Porque senão isto era... Pois, não era. Isto era, cada um fazia o que quisesse. E isto não era a casa de Deus, né? Pronto, nem é preciso dizer mais nada. Então, por aí, a gente vai sabendo, não os anos que a gente frequenta a igreja, não coisa nenhuma. A gente simplesmente vai ver, espiritualmente falando, como está o nosso espírito perante Deus. Se estamos a crescer ou se ainda somos bebés. Esse é um ponto. Eu vou passar aqui uns pontos aqui à frente. Isto, assim como o bispo ontem estava a dizer que era 2 e tal, estamos no espírito, isto. Era 2 e tal, estava lá. Eu era 5 para as 2, parei. Deus ainda estava a falar comigo. Pronto, e resolvi ir tomar banho e minha esposa já estava lá cheia de frio. Tive que ir para o pé dela. E há bocado aqui Deus ainda mostrou mais umas coisas. Pronto. Vamos passar agora uns pontos à frente. Então vamos ver a diferença agora do que é homens maduros. Ou seja, espiritualmente falando também, pessoas que já reconhecem verdadeiramente aquilo que são em Cristo, o que Deus começa a trabalhar na vida delas, começam a saber ouvir e saber falar com toda a gente. Para quê? Para fazermos a divisão das crianças para os adultos. E para nós aqui é pelas atitudes que vemos as diferenças. Então vamos começar. Precisamos acabar com as coisas meninas que ainda estão em nós.
Não é possível crescer sem tomar estas atitudes. Ora, vamos a 1 Coríntios 13. Então, 1 Coríntios 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, mudança de pensamento, mudança na maneira de falar e mudança de sentimentos. Na mudança de pensamento, eu vou querer que a gente abra aqui um versículo, não é preciso abrirmos todos, em Filipenses 4. Está logo a seguir, um pouquinho mais à frente. Filipenses 4, 8. Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, já é um ponto. Se a gente cresce na mudança de pensamento, de antes, eu lembrava, quando chegava a casa, lembrava, aquele pastor disse lá uma coisa, pá, não tem nada a ver. Não. Ou então, o meu líder decidiu lá fazer uma situação, oh Deus, se eu pudesse, mudava aquilo tudo. Também já não pode ser. Ou então, quando eu ia sair da porta da igreja, uma irmã olhou para mim e virou a cara. Então, no meu caso, então, que eu gosto muito de beijinho. Não, no meu caso, não. Se for como no meu caso, não é o meu caso. Se fosse como no meu caso, que eu gosto de beijinho, a irmã olhava para mim e eu chegava a casa e assim, virou uma cara, nem me falou. Ainda diz ela que é a minha irmã em Cristo. Nem é capaz nem de me amar, dar-me 2 beijinhos se há algum problema. Então, já não é assim, né? Então, se há, como diz aqui, 13, 11. É engraçado, já mudei aqui a página. Filipenses, está bem. 4:8, exatamente. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, isto é o que a gente começa a pensar quando crescemos espiritualmente. Então, se a gente começa, vamos por fases, tudo o que é verdadeiro. Então, se é que é verdadeiro é o que não é falso. Começamos a pensar mais nas coisas de Deus e começamos a deixar de pensar nas coisas do mundo. Tudo o que é honesto, se é tudo o que é honesto, se eu, antes de aceitar Jesus, ou quando eu era um menininho, espiritualmente falando, eu enganava as pessoas, mentia às pessoas, que eu achava, isto dá sempre a mudar as situações, Deus não vê, pensava eu, quando era pequenino, mas agora já cresci, não, eu sei que Deus vê. Então tudo o que é honesto, então tem que deixar de ser desonesto. Mentirinhas, a gente sabe o que é desonesto. Tudo o que é justo, então se é justo, então eu tenho que deixar de ser o quê? Injusto. Ok? Considerando os outros superiores sempre a mim mesmo, porque perante Deus somos todos iguais. Cada um tem a sua função, mas se ninguém é maior que ninguém, Deus nos diz, considerai os outros superiores a vós mesmos. Então, se eu nasci para servir, independentemente, não é do título, porque não existe títulos para Deus, mas existem funções diferentes, independente da minha função, eu sei que em primeiro lugar eu tenho que servir. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esta já é a nossa mudança de pensamento quando nós crescemos. Deixamos de pensar da outra maneira e começamos a pensar desta maneira. Na nossa mudança de sentimentos. Colossenses 3. Ora, Colossenses 3, 8. Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, e já nós somos crescidos espiritualmente falando. Portanto, se isto não acontece na minha vida ou na sua vida, é porque você ainda não é crescido espiritualmente falando. É porque ainda há áreas que têm que crescer. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde há grego... Não, calma, que esta não é preciso.
16, passamos para o 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo aquilo que a gente faça, tudo aquilo que a gente fale, em todas as nossas atitudes, ações, nunca nos podemos esquecer que, em primeiro lugar, quem nos vê é Deus. E a seguir, se a gente vai fazer uma atitude ou uma ação, certamente é para o outro, não para nós mesmos. Então, se nós estamos a trabalhar com alguém, se estamos crescidos espiritualmente, então a gente sabe, tudo o que nós fazemos sempre será, seja aqui, seja no meu trabalho, seja onde for, sempre será para dar glórias ao Senhor Jesus. Então, antes da gente pensar, por isso no mundo dizia, antes de agires, pensa 3 vezes. Então, como o Provérbios diz que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio, então significa que a gente tem que pensar não é 3, mas 30 vezes, se for preciso. Se a gente começa a ficar com o sangue acelerado, a gente conta até 100 e a seguir a gente age. Porque se a gente contar só até 3, a gente age mal. Então temos que nos acalmar, o Espírito Santo serve para isso, né? para nos acalmar. Então, buscar a direção de Deus para agir. Se a gente vai agir num momento de ira, então a gente acalme-se e veja qual é a vontade de Deus nessa hora. Porque para agir mal, melhor é não agir. Se a gente tem a certeza daquilo que está a fazer, faz. Se não tem a certeza daquilo que vai fazer, então não faz. E mais uma diferença que a gente vê, os que são espiritualmente crescidos ou não. Então, se nós, avaliando eu a mim próprio, cada um a nós mesmos, nós vemos, será que eu tenho feito isto desta maneira ou daquela? Então já chega de leitinho. Então, Deus, eu quero a tua correção. Então, eu quero crescer. Porquê? Porque a obra de Deus faz com pessoas maduras, obreiros aprovados na casa dele. A obra de Deus não se faz com crianças. As crianças a gente vê a inocência. Então essa inocência tem que estar em nós, mas não para fazer maldades, mas para nos amarmos uns aos outros, para sabermos ouvir os outros, para que não nos atinja o nosso coração pensando nós que alguém nos está a querer magoar. Eu já, no meu trabalho, eu às vezes penso assim, há pessoas que trabalham ao meu redor que são do mundo. Certamente, muitas vezes, quando Deus, o meu ponto de vista das situações, a pessoa sendo do mundo, certamente não serve o meu Deus. O que é que acontece? Muitas das vezes a pessoa vai querer fazer maldade, porque eu quando estava no mundo eu fazia maldades para os outros. Então, o que é que eu já penso? Apesar da outra pessoa surgir numa hora que me queira fazer mal, eu não vou pensar que essa é a intenção dela. Para quê? Para que o meu amor por aquela pessoa que Deus colocou em mim, o amor de Deus em mim por aquela pessoa, não se esfrie. Então, para eu continuar a batalhar por ela, quando ela faz uma atitude dessas comigo, eu tenho que pensar, é um ponto de vista diferente, mas a intenção não é magoar. Ainda que seja, eu prefiro plantar isso dentro do meu coração. Abreviando aqui esta parte também. Basicamente, sobre as coisas que eu tive aqui a falar hoje, são pequenos pontos, porque dava para a gente falar um bocadinho mais. Deus vai dando, a gente vai pondo, não é? Oh, bem, então, depois quando a gente vai ver, dava para 4 horas. Glória a Deus, que eu quando olhei para isto pensava que dava para 5 minutos, mas não consegui fazer nem metade. Glória a Deus. Então qual é? 2 pontos principais que eu deixei aqui, do básico que eu falei aqui, foi que o alvo de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a maturidade, como eu disse, né? Então o objetivo de Deus é o quê? É ter muitos filhos parecidos com quem? Com Jesus, né? Então, porque a obra se faz. Jesus foi o único homem, e há de ser o único homem sobre a face desta terra, que nasceu e morreu na cruz, perfeito. Nunca errou, nunca pecou, nunca falhou, mas ainda assim, quando é que ele começou a trabalhar a obra que Deus, o Pai, o chamou para fazer? Com 30 anos. Então, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para que, independente de termos 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos, quer fisicamente falando, quer de igreja, para dizer a Deus o que nós temos que fazer. Então, se nós crescemos, espiritualmente falando, temos que entender, é buscar de Deus o que Ele quer que nós façamos. É aprender. Mas enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir, em primeiro lugar, com aqueles que estão lá fora, porque nós somos a luz deste mundo, então nós não somos nada. Porque Jesus veio, Ele foi a nossa maior exemplo, cumprir a obra, e até Ele começar o ministério, Ele sempre foi perfeito, simplesmente não pecou. Nós pecamos, e até Jesus voltar, porque temos a natureza adâmica, certamente ainda vamos ter algumas falhas. Mas que, assim como o apóstolo já disse um dia, se temos que errar, então que erramos o menos possível. Então, pensemos bem naquilo que a gente vai fazer.
Porque já que a gente vai falhar, porque temos a natureza adâmica, que seja o menos possível. Então melhor é que não faça nesses momentos. Então vamos, para terminar, vamos ler Efésios 4. Isto é o que eu vos deixo. Aquilo que a palavra de Deus tem enchido o meu coração desde o dia que eu não aceitei Jesus, mas desde o dia que eu me converti ao Senhor Jesus, para que eu seja visto por Ele como um obreiro aprovado, para que eu possa fazer toda a sua boa obra, sem tentar, se Deus me ordena aqui, sem tentar andar aqui, mas ali, buscando sempre a direção dele certa, não ir por atalhos, mas que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. E vou deixar isto para terminar. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, não esquecendo que isto somos crescidos. Se somos assim, somos crescidos. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não para aquilo que cada um queria fazer, mas para aquilo que Deus os chamou. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque ela só cresce assim, se nós formos maduros. Se nós não formos maduros, a obra não tem como crescer. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia da tua misericórdia na minha vida, por tudo o que tu tens feito em mim, não que eu seja merecedor, mas é porque tu queres o fazer, Deus. Eu sou falho e tu sabes, mas eu busco em ti, Deus, o meu crescimento espiritual, assim como os meus irmãos têm buscado. Por isso, mais um dia eles estiveram aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra, para crescimento do seu espírito, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito, para que a tua obra possa continuar, Deus. Tu precisas de homens e mulheres maduras perante o teu altar, Deus, para que a obra seja feita, para que não sejamos nós referências de engano nesta terra para o teu evangelho, como vemos por aí, mas de verdade, Deus, ensina-nos a tua doutrina, a tua palavra e o teu caminho, para que perante esta terra verdadeiramente sejamos a luz, para que haja diferença e para que a tua glória seja manifestada através das nossas vidas. É isto que eu te peço, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.